Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, quarta-feira, 5 de agosto, nós meditamos no Evangelho do último domingo, o Evangelho do 10º domingo depois de Pentecostes, um ensinamento muito pontual. A humildade é a virtude dos santos. Realmente, partindo da santidade de Nossa Senhora, a nossa Santíssima Mãe, ela no hino do Magnificat salienta que haveria de ser chamada bem-aventurada e bendita entre todas as mulheres pelas futuras gerações, devido ao fato de Deus olhar para a humildade de sua serva. Foi a humildade de Nossa Senhora que destacou aquela que seria o receptáculo da encarnação do Verbo. De forma que em todos os santos, começando pelos apóstolos, os mártires e todos os santos na história da Igreja, é marcante a virtude da humildade como algo imprescindível em suas vidas. Virtude que cultivavam diariamente. Os santos nem sequer, caríssimos fiéis, se consideravam como tais. Sempre, diante de Deus e diante da Igreja, se consideravam grandes pecadores. Nunca arvoraram-se, mesmo aqueles que chegaram a um alto grau de santidade, da contemplação e da mística, e que não foram poucos, entendiam-se diante de Deus como os mais pecadores entre os homens. Por isso, se santificaram neste mundo pela via da humildade. Percorreram este caminho e, ao chegarem à heroicidade das virtudes, o que levou a Igreja, então, a canonizá-los e colocá-los sobre os nossos altares para serem cultuados com veneração devido ao seu exemplo de santidade e, de modo particular, de humildade, são para nós os santos luzeiros, que tiveram a virtude da humildade como o alicerce, como a base de sua vida virtuosa, de sua vida bem-aventurada, de modo que de todas as bem-aventuranças do Evangelho, esta lhe toca de maneira muito especial. Bem-aventurados os humildes, porque realmente se humilharam durante toda a vida e aprenderam a serem humildes com o sacrifício, com a mortificação diária, e assim então se santificarem. São para nós estes exemplos admiráveis de uma vida humilde e, portanto, de uma vida verdadeiramente santa. Caríssimos fiéis, nós, se queremos nos santificar e nos salvar, sendo verdadeiramente católicos, sobretudo hoje no mundo da mídia e da internet, em que todos querem aparecer, em que todos querem atenção, querem likes,
querem compartilhamento, querem seguidores. Hoje em que a vaidade, ela se manifesta de maneira muito vultosa entre nós, em que os egos se afloram e acabam se sobrepondo sobre os outros de uma maneira ou outra. Esses são tempos em que necessitamos de católicos mais humildes e que tenham como santos a característica mais chamativa, a sua humildade, o seu escondimento, a sua vida oculta, escondida com Cristo em Deus, como nos ensina São Paulo. Portanto, caríssimos fiéis, a exemplo dos santos, façamos o propósito de sermos cada vez mais humildes e cultivemos esta virtude, pois é esta virtude que, em primeiro lugar, antes de todas as outras, é que nos santifica e nos leva pelo caminho seguro ao céu. Nós, com prole pia, benedicat Virgo Maria.